Esse mercado que controla o nosso Banco Central também faz muita pressão para controlar o executivo. Não basta apenas controlar o Banco Central, é necessário controlar o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Previdência, da Indústria e assim por diante. É o tal piloto automático do neoliberalismo que a gente vive denunciando aqui. Nessa semana, mais uma vez, com força, nós discutimos o pacote de maldades do Haddad, o pacote de corte de gastos do Haddad, que vem sendo discutido, é uma pressão da Faria Lima sobre o governo, e o Haddad tem que entregar para o mercado um pacote aí com um bom volume de cortes de gastos do governo, e isso vem provocando rusgas entre os ministros do primeiro escalão. Primeiro assim, né, a turma petista mais fanática vinha negando a existência da intenção da realização de cortes sociais por parte do governo, por parte do ministério do Fernando Haddad. Agora não dá mais para fazer isso. Isso é público, é notório. O Lula vem se manifestando a respeito disso. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, fez publicação no Twitter, deu declaração na imprensa e, segundo o que circulou também na grande mídia, houve até mesmo um bate-boca entre ele e Fernando Haddad na reunião que aconteceu nessa semana para a definição do pacote de corte de gastos. O Luiz Marinho teria discutido com Haddad e teria, inclusive, ameaçado deixar o cargo caso os cortes se estendessem até a pasta do Trabalho. Não foi só o ministro do Trabalho que teria se oposto de maneira veemente à proposta do ministro Fernando Haddad. O ministro da Previdência, né, o Carlos Lupe, também teria sido um dos que reagiu com veemência contra o pacote do Fernando Haddad, o que mostra que há resistência dentro do governo. Há uma boa parte dos petistas que estão tentando fazer pressão política sobre o mercado, a fim de que esses cortes de gastos que estão sendo exigidos pelo mercado não recaiam sobre as áreas sociais. Eu acho particularmente difícil, porque tendencialmente a corda arrebenta do lado sempre mais fraco. E a gente tem que entender também que a pressão da mídia, que é o porta-voz do mercado, está muito grande. Vejam só esse trecho aqui que eu vou mostrar para vocês a respeito da tal reunião entre os ministros. E aí a gente vai para o dia de hoje, na reunião no governo, reunião de ministros da equipe econômica, ministros da área social, o presidente da República. Essa reunião começou de manhã, parou ali para a hora do almoço, depois deu uma paradinha para o presidente sair para dar uma entrevista para a BBC e quando volta retoma a reunião. E teve um momento super tenso. Segundo me disseram, os 3 resistentes a corte nas suas áreas são o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, do PT, o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e tinha mais um. E o Luiz Marinho, que é o ministro... Além do Lupe, né, que eu já falei antes. Reparem, só ministros ligados a áreas sociais. Então vejam, o pacote de cortes sobre as áreas sociais, ele é uma realidade, gente, tá? Primeiro, por pressão do mercado, que controla o Banco Central e pressiona o governo. E segundo, como uma imposição do arcabouço fiscal, que ao limitar o crescimento do gasto público a 70% do aumento da receita do ano anterior, né, no ano corrente, ele inviabiliza, por exemplo, os mínimos constitucionais estabelecidos de saúde e educação, que devem crescer na ordem de 100% do crescimento da receita. Então isso acaba se tornando uma necessidade criada pelo próprio arcabouço fiscal da Haddad. Então, não dá pra gente ficar tapando o sol com a peneira, fazendo de conta que não existe a intenção do Fernando Haddad de fazer cortes sobre as áreas sociais. Mas é ridículo, tá? O desdobramento desse vídeo e a pressão realizada sobre aqueles ministros que tentam, na verdade, defender as suas pastas de cortes em áreas sociais. Ministro do Trabalho. E que a coisa chegou tão ali na tensão que o Luiz Marinho disse, não, eu não aceito. Se fizer isso,
eu me demito. Tchau. Aí uma fonte disse assim, ai, seria tão bom, demite, porque esse ministro e tal, começou a falar mal do Luiz Marinho, dizendo que ele é... Primeiro assim, né, que é uma institucionalização da fofoca, né? Basicamente é isso que a repórter aqui da Globo News está fazendo, né? Está colocando no ar, com um tom de jornalismo, uma fofoca, né? E ainda por cima, para atingir, né, a moral, a imagem dos ministros que estão tentando salvaguardar suas pastas dos cortes nas áreas sociais. Ele ainda pensa como sindicalista e tal. De fato, o desempenho dele na pasta é um desempenho sofrível, né, do Luiz Marinho. E teve um outro que disse que também se demitiria. O Lupe deu uma entrevista de uma página para o Globo falando, se tiver corte na minha área, o ministro da Previdência, eu vou embora. A Previdência é deficitária, não tem reforma que dê jeito. O INSS, sinceramente... Então, assim, primeiro que a Previdência não é deficitária, né? E não vamos nem pensar na questão do Estado se financiar, né? É a própria questão da desvinculação das receitas da União, né? Que torna a Previdência deficitária. E não há solução nenhuma para a Previdência no capitalismo, né? Como é que a Previdência vai funcionar? Olha, ela tem que se financiar a partir do déficit público, como é em qualquer lugar do mundo, sabe? E essa investidura desses porta-vozes do mercado é uma coisa meio fenômeno Dunning-Kruger, sabe? Eles acham que as contas públicas, tá, funcionam como funciona um orçamento familiar. Repetem isso ad nauseam, acreditam na mentira que contam e ridicularizam aqueles que ousam pensar diferente. É o típico Dunning-Kruger, saca? É uma falsa ilusão do conhecimento que faz com que eles se arvorem de uma arrogância para tratar de um tema que na realidade eles desconhecem, mas que servem como marionetes de determinados interesses, reproduzindo essa ideologia na televisão. Assim, é um vídeo sofrível esse vídeo aqui. Vai chegar o dia em que eles não vão conseguir rodar a folha de pagamento de aposentado, dado o grau de caducidade do sistema como um todo. E o Luiz Marinho, que vai também para uma entrevista para o Globo, jornal O Globo, olha para o Merval, porque eu sou que é uma pessoa devotada e colunista, né, decano? Mas deu uma entrevista lá que, sinceramente, eu abri assim, eu falei, não é possível isso. Ele falou, Uber, se não quiser, que vai embora do Brasil. Gente. Eu falei, meu amigo do céu, em que mundo você está vivendo? Obviamente, tomou-lhe ali uma encalacrada. Tem, assim, como é que tem você uma música... diz isso? Porque se eu fosse presidente da República, se uma pessoa ameaçasse... Que tristeza, gente. Que coisa horrorosa aqui, né? Se demitir, trabalha para mim, ainda dissesse isso, publicamente. Eles todos, o Marinho também disse isso em entrevista. Né? Eu saio, não posso ficar. Eu acho também que o Lula... É o mínimo que eles têm que fazer, é sair, porque imagina, se você vai ficar lá para enterrar sua carreira política, para ser marcado como o ministro do Trabalho que atacou o seguro-desemprego, eu sairia também. Né? É isso que eu vou querer? Não tá. Essa turma aí não precisa passar por isso. Eles sabem, mas por que fulano, Beltrano não se manifestou? Gente que não é da política, gente, pode entender essa reunião como uma reunião de trabalho onde o chefe está exigindo uma coisa. Por que a ministra Anísia não se manifestou? Porque ela não é da área política, ela está ali como uma técnica. E encara uma reunião dessa como um técnico lá, o Fernando Haddad e todos os seus economistas dizendo, olha, tá aqui, 9 fora, você vai ter que cortar tanto. Ela vai voltar e vai dizer, olha, temos que cortar tanto, não tem o que discutir. Agora o Lupe, o Marinho, o Camilo, são políticos. E sabem que não é uma questão de matemática, só um pouquinho, não é bem assim. E a política por trás disso? Então vamos fazer política, eles estão fazendo política. Assim como esses jornalistas aqui, disfarçados de isentões, também estão fazendo política. Isso é uma forma de fazer política. E a gente tem que encarar dessa maneira e fazer política do outro lado. O Lula parece que entrou em cena para fazer política também a respeito disso. Vejam o que o Lula comentou a respeito disso nessa semana. Eu estou num processo de discussão muito, muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado.
conheço a gana especulativa do mercado. E eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Ninguém sabe. Na verdade, a gente sabe, né, presidente? A gente sabe. Não vão aceitar. Não vão aceitar. É importante a posição do Lula. Porque o Lula também resolveu fazer política sobre isso. Porque esse é o dado. O corte de gastos, ele sempre recai sobre o mesmo extrato social, gente. Então, se fala em desvincular mínimo, BPC, se fala em atacar os pisos constitucionais de saúde, de educação, se ataca seguro-desemprego, ou seja, sempre aquilo que afeta justamente os mais pobres. São os mais fracos, não tem lobby, não tem bancada de deputados. Olha que coisa maluca, né? A gente chama essa porra de democracia, sendo que o único extrato social a não possuir uma bancada é justamente as pessoas que votam, os trabalhadores. Não tem lá uma bancada dos trabalhadores. Hã? Tem. Tem lá uma meia dúzia que a gente consegue botar lá, faz parte do processo também. Hã? Mas tem bancada de tudo quanto é coisa, sendo que a única bancada que deveria existir é a bancada dos representantes do povo. Mas não, tu tem os representantes do setor financeiro, do setor industrial, do setor agrícola, do setor de exportação, das igrejas, você tem lá os representantes das fabricantes de armas, enfim, você tem vários segmentos lá muito bem representados. E há uma sub-representação dos interesses dos trabalhadores. O Lula sabe. A farra do orçamento impositivo vai acabar? Vão cortar lá 30 bilhões daquilo lá? Vão cortar outros 30, 40 bilhões de incentivos fiscais? Estão falando aí que tem que arrumar pelo menos 50 bilhões de cortes para começar. Para começar. Seria fácil. Se mexer no orçamento secreto e nas isenções fiscais, nos subsídios, você acha aí 50, 60 bilhões em 2 canetadas e não precisa mexer em nenhuma das garantias dos gastos sociais. Vai acontecer isso, gente? Não vai. Eu sinceramente espero, eu vou adotar uma postura, tá? De bandeira branca, tá? Que é de não criticar antes, mas apenas para depois criticar com mais força, para dizer, viu, eu não critiquei antes, para vocês não dizerem que eu critiquei antes. Tá? Então vamos esperar. Por quê? Porque eu quero torcer aqui para que essa entrevista do Lula não seja apenas para inglês ver, para atiçar a base petista terminal e dizer, não, o Lula ficou contra, ele não conseguiu fazer nada. Tá? Vamos torcer para não ser só isso. Quero aqui, né, não vim repercutir isso dessa maneira. Porque a tal reunião, gente, que era para anunciar onde seriam os cortes de gás, acabou sem definição nenhuma. Não chegaram a um denominador comum. Eu acho isso positivo. É sinal de que o Lula não bateu o martelo. A cada derrota do Fernando Haddad nessa queda de braço, gente, nós temos que comemorar. Temos que fazer pressão até o Haddad cair. Por mais que as pessoas digam que o Lula é pragmático, que o Lula não é socialista, que o Lula não é nem de esquerda, que o Lula é neoliberal, e que o Lula quer apenas entregar resultado, não interessa como, existe todo um legado histórico e uma porção de pessoas que estão trabalhando para enfraquecer esse discurso fechado do Haddad com a Faria Lima. Nós temos que ajudar a fazer essa pressão no Lula.
Eu acho que nós tivemos uma vitória provisória por enquanto. Não saiu o resultado. O Haddad prometeu entregar o pacote de cortes, não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque o Lula não bateu o martelo. Não bateu o martelo por quê? Porque os cortes eram, sim, sobre as áreas sociais. E vejam, pasmem, o debate que nós estamos fazendo aqui, não somos os únicos, mas nós estamos fazendo esse debate, está ajudando, inclusive, a fazer esse tipo de pressão. Se a gente baixasse a cabeça e dissesse, não, bacana, vamos aceitar mais esse pepino no nosso rabo, em nome da governabilidade, não estaria tendo debate. O Lula já teria batido o martelo e nós provavelmente teríamos mais cortes nas áreas sociais. Então, sim, temos que continuar fazendo barulho, temos que, sim, continuar denunciando isso e dizendo que não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Vamos jogar a pressão de volta para o Haddad. Ele que bote na mesa para o presidente um pacote de cortes, já que a banca está exigindo, que seja cortes somente sobre os empresários, sobre os mais ricos, sobre o legislativo e a farra do orçamento impositivo, e que não venha para cima dos cortes sociais. Nós temos que fazer pressão até ele mudar, até ele enviar para a Câmara um pacote de mudanças no arcabouço fiscal, para que não seja necessário acabar com o piso constitucional da saúde e educação. Porque da maneira que está, não interessa se vai ser agora, se vai ser mês que vem, se vai ser ano que vem. Vai acabar. Ou cai o arcabouço fiscal do Haddad, ou caem os pisos constitucionais de saúde e educação. Isso é dado. E nós temos que continuar fazendo esse debate, denunciando isso, para que caia o arcabouço. Vamos lá, vamos emendar isso aí, vamos mandar um projeto para lá, vamos mudar. Não dá. É incompatível. Que a gente crie uma outra forma. Se vocês querem uma regra fiscal, que se crie uma outra forma.